pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira e dando continuidade aí ao nosso curso de Fireworks. Nesta aula a gente vai estar falando sobre os filtros, né? Que são as possibilidades de efeitos que a gente pode ter aí para estar trabalhando no Fireworks. Então vamos lá, vou criar um novo documento, coisa simples que vocês já sabem, 800 por 400, acho que tá bom, certo? Eu vou criar aqui dentro do nosso palco um retângulo, certo? Então, pessoal, o que seriam os filtros? Os filtros são essa aba aqui, ó. Mas antes disso, é importante a gente estar falando de algumas coisas. Recapitulando, retângulo aqui é o nome do nosso objeto. Então, por exemplo, vou colocar aqui botão, ok? O W é o width, que é a largura, e o H é o height, que é a altura. O X é o posicionamento que o objeto está da margem, da linha de base até o objeto. Então, se eu arrastar aqui, ó, deixa eu selecionar o objeto. Ó, se eu arrastar ele para a esquerda, percebam que o X muda. Se eu arrastar ele para lá, entendi. Ó, percebam que se eu arrastar aqui, o X lá vai estar mudando, ok? E se eu arrastar o Y, que é a altura, ele vai estar mudando também. Então, esses aqui são os posicionamentos. Aqui a gente já falou, são as cores, certo? Aqui são as possibilidades de cores. Aqui nenhuma cor, aqui uma cor sólida, aqui um gradiente, certo? E aqui são as texturas, certo? Então, vou estar usando uma cor sólida aqui nessa aula. Edge, como que você vai estar visualizando a suavidade das suas arestas, a gente deixa em anti-alias. Texturas são as texturas, a gente já falou disso. Isso daqui é a parte da borda, a gente vai deixar sem, ok? Vou colocar um azul aqui mais escuro para ficar melhor de visualizar. Aqui é a opacidade, que eu coloquei demais. A opacidade do nosso objeto, ok? E aqui, pessoal, em filtros são os efeitos, e é aqui que a gente vai estar entrando agora, certo? Ó, se eu vim aqui em filtros, a gente tem algumas opções. None é nenhum filtro, ok? Option são as opções de plugins que você pode estar instalando. E aqui começa a aparecer os nossos filtros, certo? Tudo isso daqui é filtro, certo? Se a gente vem aqui em Adjust Color, a gente tem Auto Levels, ou seja, ele aumenta a tonalidade do nosso objeto, da nossa imagem, por exemplo. E se eu vier aqui, ó, contraste, eu posso estar trabalhando com o próprio nome disso, com o contraste do nosso objeto. Então aqui, ó, aqui eu diminuo um pouco da luz, aqui eu aumento o contraste. Olha só, olha lá, certo? Então isso daqui é só você ir mexendo nisso aqui, ok? Color Fill, ele permite você selecionar uma cor com um modificador que eu vou estar falando, certo? Essa é a parte de Color Fill. A gente tem aqui também as curvas, que a gente trabalha muito no Photoshop, certo? Olha só, que a gente pode estar trabalhando com as curvas, está controlando melhor a tonalidade. Certo? Olha lá. Então isso aqui vai do seu critério, certo, pessoal? A gente tem aqui também Hue Saturation, que é saturação. Então, se eu colocar Colorize, ele vai estar colorindo para a gente. Então, aqui a gente seleciona as cores. Posso estar mudando de cor diretamente daqui. A gente usa muito isso aqui. Saturação é o quanto que isso daqui vai ser mostrado. Por exemplo, 65%, olha lá. Então, vai mostrar bem nitidamente para a gente as novas cores.
Aqui é o tanto de luz que a gente tem, ó. Pouca luz, opa, muita luz, aqui pouca luz, certo? Então essa aqui é a parte de ajustamento de cor. Se eu colocar inverte, ele vai inverter as cores. Ele vai, como o azul ele é mais próximo do laranja, ele vai inverter para o laranja, ok? Isso aí é a teoria de Leonardo da Vinci, cores de RGB. A gente pode estar falando isso também, certo? Bevel and Emboss. Isso daqui, pessoal, é muito importante, principalmente em criação de sites. Vou estar explicando como que isso aqui funciona. Então, por exemplo, vou criar aqui um fundo de cor acinzentado e vou jogar esse fundo para trás. Então, a gente tem aqui o nosso objeto. Se eu vier aqui, Bevel and Emboss, Inner Bevel, ele vai aplicar para a gente como se fosse, como que eu posso explicar para vocês, uma borda grossa dentro do nosso objeto. E aqui eu tenho algumas opções de bevel, ó. Eu tenho aqui flat, tenho smooth, tenho sloped, tenho frame 2, ok? Então esses aqui são os efeitos. Olha só. Vou deixar aqui em 2, certo? Aqui a gente controla quanto que a gente vai querer de tonalidade disso. Vou deixar 100% para vocês verem aqui o quanto que isso aqui vai estar distribuído pelo objeto, eu não quero que esteja distribuído. E aqui é o ângulo. Olha lá, então se a gente estiver invertendo aqui, olha, certo? Isso aqui é a forma como ele vai ser aplicado. Raised, highlight, inset, inverted, certo? Então isso daqui é tudo relacionado a essa questão das bordas mais elaboradas. E ele também permite, pessoal, dar aquele efeito de que a letra está escrita dentro dele. Então, por exemplo, olha só, Insert Emboss é o mais usado. Então, se eu vier aqui e escrever assim, por exemplo, teste, escrever teste, e vier aqui e selecionar e jogar dentro do objeto, se eu colocar aqui em filtro, Bevel and Emboss e colocar Insert Emboss e colocar 0 aqui, parece que a letra está dentro realmente do objeto, ó, perceba, tá vendo? Então isso aqui é bem importante da gente estar fazendo. E essa é a parte de Emboss. E a gente tem aqui também Other Emboss, que a gente aplica uma máscara aqui, certo? A gente pode estar selecionando a cor, ok? Aqui a gente tem as opções dessa aplicação, flat, smooth, sloped, frame, certo? Aqui a gente controla o quanto que isso vai ser aplicado, certo? Se vai ter luz, se não vai ter luz. Aqui é como vai ser distribuído, ok? Em geral a gente deixa em 3. Aqui é o posicionamento dessa aplicação. Se a gente aumentar aqui, ele vai mais para cima, mais para baixo, certo? Aqui é a questão da luz, certo? Raised, inverted, ok? Então essa é a parte de bevel. Tem aqui outras opções. Esse raised aqui ele vai causar uma desfocagem. Olha só, deixa eu remover esses outros. Se a gente voltar lá, vamos jogar ele, olha lá. Ele aplica o mesmo efeito, só que ele é mais preenchido, certo? Então essa é a parte de raised. E aqui também a gente tem, pessoal, depois dele a gente tem o blur, certo? O blur ele causa uma desfocagem, olha lá. Também desfocado, só que esse blur aqui ele é mais leve. Se a gente quiser aumentar isso, a gente pode vir aqui, ó, Gaussian Blur. E aqui a gente tem o Blur Radius, que é o quanto que você quer que isso aqui fique desfocado. Olha lá, a gente pode fazer até um efeito de fumaça, ok? Então isso aqui é a questão do Blur. Lembrando que tem que deixar o Preview habilitado para a gente estar podendo ver o efeito, ok? E depois aqui do Blur a gente tem Motion Blur, que é um Blur mais desfocado, certo? A gente aqui controla o ângulo, de como que vai ser feito esse desfoque, a distância entre os pontos para ser desfocado,
Olha só. Esse aqui é muito conhecido naquele efeito do supernatural. Eles usam isso daqui. E depois aqui a gente tem também Radial Blur, que ele pega as laterais e deixa o centro mais visível, ok? Qualidade que te deixa em 100. E aqui a gente pode estar controlando como que vai ser feito, ok? Depois do Blur, a gente tem também o Zoom, certo? Que ele vai dar um zoom aqui pra gente. Olha só, é meio um 3D que a gente aumenta a qualidade. Se a gente diminuir, o efeito fica menor, então a gente diminui a qualidade aqui. Olha só, aqui a gente tira, vou deixar lá em cima. Olha só, dá pra fazer umas coisas bem legal, certo? O noise, pessoal, basicamente ele acrescenta pontos dentro do nosso objeto. Então, por exemplo, se eu aumentar o amount aqui, ó, ele vai criar lá dentro pra gente uns pontos pretos. Isso aqui a gente usa geralmente quando está criando logomarcas com efeito metal, certo? Ele dá aquele rachurado lá. Eu vou tirar esse blur. Isso aqui é conversão de filtro. Converter para alfa, ele pega, ele remove tudo que tem de cor dentro do seu objeto e deixa tudo transparente. Find Edges ele deixa preto, certo? Então ele faz o inverso do convert do alfa, certo? Drop Shadow é uma sombra que você pode estar aplicando, certo? Aqui você controla a opacidade da sua sombra, que você aumenta a distância, certo? Então geralmente a gente deixa mais próximo para dar o efeito, para realçar mais a letra. Aqui é quanto que essa sombra vai estar distribuída. Então se eu aumentar aqui, ó, e aumentar a tonalidade, olha lá, percebam, certo? Isso aqui é como que ela vai ser distribuída. Então a gente diminui para pegar melhor, para ficar melhor o formato das palavras, certo? Aqui é o ângulo que ela vai ser distribuída. Então se eu colocar aqui, ó, olha lá, ela fica mais embaixo, ok? Se eu colocar Cannot Out, ele vai pegar o fundo mais próximo dela e vai aplicar nele, certo? Então olha lá, parece que a letra está realmente dentro do objeto, certo? Então essa é a parte Knock. Depois a gente tem também o Glow, certo? Vou tirar o Drop Shadow aqui. O Glow, que é como se fosse um neon. Vou colocar verde. Olha só, então dá pra fazer um efeito bem legal, certo? Esse aqui é o Offset, que é o tanto que você quer que esteja visível. Deixa em 0 mesmo. O Inner Glow é como se fosse esse glow, mas dentro da palavra. Olha lá. Então se eu diminuir aqui, olha só. Aqui pelo fato da palavra não ser muito grande, vou aumentar o tamanho da letra. Vou aumentar aqui, certo? Vou tirar isso aqui para vocês verem, ó. Vou lá no Inner Glow de novo, vou aumentar aqui o tamanho. Olha só, tá vendo? Ele aplica lá dentro pra gente o efeito, certo? Essa é a parte Inner Glow. E tem também aqui o Inner Shadow, que é a sombra dentro do objeto, certo? Eu gosto muito, olha aqui, aqui a gente trabalha com opacidade, dá pra fazer aquele efeito também, como se a letra estivesse dentro do seu fundo. A gente tem um Ctrl+, olha lá. Parece realmente, ó, perceba as bordas aqui, ó, certo? E a gente tem aqui também, dá pra fazer uma coisa interessante, que é isso daqui. Se a gente inverter o ângulo, olha lá, dá pra gente fazer um efeito meio massinho, sei lá. Olha só. Certo? Vou aumentar aqui. Vou remover aqui um pouco. Diminuir aqui. Olha lá, pessoal, ó. Vou fazer uma coisa bem, certo? Bem legal, como se a palavra mesmo estivesse, olha lá. Dá pra perceber aqui um pouco de luz, certo? Então a gente remove aqui, isso aqui é a parte de sombra, certo? E depois, a gente tem aqui também o Solid Shadow, que é usado para fazer 3D, certo? Aqui, como a gente não tem estilos aplicados, ele vai capturar
a própria cor do seu texto, que é o branco. Mas se eu colocar Solid Color, ele vai criar aqui pra gente uma cor, certo? Olha lá. Então se a gente selecionar aqui um roxo, certo? Aqui é o ângulo de rotação, quanto que você quer que seja aplicado. Eu vou aumentar aqui a distância, certo? Olha lá. Então a gente tem aqui, se eu der um Ctrl+, ó, certo? Ele aplicou o efeito pra gente. Essa é a parte de sólido. E a gente tem aqui também Sharpen. O que seria o Sharpen? O Sharpen aqui não funciona porque a gente não tem mais de um objeto na tela. Só que a gente pode estar aplicando ele também. Um Sharp Mask. Isso aqui eu acho que não sei se vai funcionar aqui, porque como eu disse tem que ter dois, aí não vai funcionar, certo? Mas quando a gente tem dois textos, por exemplo, e a gente aplica o Sharpen, ele vai criar uma máscara para a gente em cima daquele outro objeto, certo? Então a gente geralmente trabalha com Sharpen quando tem dois objetos na tela. E o Photoshop Live Effects, pessoal, são os efeitos. Então a gente tem aqui também o Drop Shadow e a gente vai brincando aqui para controlar os negócios. Então se eu colocar aqui Drop Shadow, ele vai aplicar lá. Eu vou diminuir o size dele, vou aumentar a distância. Opa, nem tanto, né? Diminuir aqui, ó. Deixa aí. Vou colocar o ângulo mais para cá. O Inner Shadow a gente pode estar aplicando aqui, diminuindo a opacidade, certo? Olha só. Quero a distância menor. Eu quero um size de 10, ok? Other Glow, que são os efeitos que eu te falei, que parece com um neon, a gente pode estar aplicando também. Inner Glow, Bevel and Angles, que é aquele que a gente estava falando, certo? Então aqui, pessoal, é você tá mesmo, como se diz, fuçando, né? Para estar descobrindo esses efeitos, certo? Saturação, Color Overlay, gradiente, que ó, a gente aplica um gradiente que é a opacidade dele, ó. Certo? Linear são os tipos de gradiente, a gente já falou disso, ok? Pattern Overlay, ele cria, por exemplo, uma máscara lá dentro. Deixa eu tirar os outros efeitos para vocês perceberem. Olha lá, ele cria pra gente lá dentro uma máscara. Se a gente tirar a opacidade, ó, ele dá um efeito meio quebrado. Então, por exemplo, se eu for lá dentro, olha lá, ele está criando aqui pra gente, ó, umas texturas. Se eu aumentar aqui a opacidade, olha lá, tá vendo? Ele cria pra gente uns efeitos meio quebrados da palavra. Isso aqui é muito bom fazer logomarca. E depois disso, pessoal, a gente tem aqui também o Stroke, que é a ferramenta que vai dar uma borda pra gente, certo? A gente tem as outras cores aqui. Vou selecionar aqui o amarelo. Vou diminuir a opacidade aqui. E vou botar o size em 1. Vamos colocar 2. E vou colocar inside. Certo? A gente tem o center aqui também. E o inside. Então aqui, pessoal, é vocês estarem fuçando mesmo para estar descobrindo essas ferramentas, ok? Então, essa é a parte de filtro, certo? As funcionalidades principais. E a partir disso aqui a gente cria muitos efeitos. Numa próxima aula eu vou estar falando sobre a criação de logomarca utilizando os filtros. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Twitter, @devferreira. E na próxima aula a gente vai estar falando mais sobre efeitos de filtro. Eu vou estar ensinando vocês a criarem um gradiente, um reflexo, certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.